Muito bem, pessoal. Neste vídeo eu vou tentar explicar o mais eficientemente possível como é que vocês vão usar esse modelo e como é que vai fazer essa atividade, ok? O que é isso aqui? É um modelo para vocês trabalharem o TCC de vocês. Então, vocês vão montar nesse arquivo aqui, porque eu já coloquei estilos adequados, tá vendo? Já tem estilos para todas as formatações necessárias. Eu só vou explicar para vocês como é que usa isso daqui. Se vocês seguirem aqui, vai dar tudo mais certo, mas vai ser mais rápido. Tá bom? Bem, aqui nessas primeiras páginas, você ainda não vai mexer muita coisa não, tá? Só coloca aqui o seu nome e o título do seu trabalho. E aqui o nome da cidade do polo. É claro que, imagina se você escrever o título do trabalho aqui, sei lá, o título do trabalho, sei lá. Olha o que vai acontecer. O que pode acontecer se o trabalho for muito comprido, ou o título for muito comprido. Olha o que aconteceu. Foi para baixo o ano, tá vendo? Isso, aí você tem que tirar um espaço aqui, ó. Pronto, para o ano fica aqui. Porque cada página dessas primeiras páginas tem que ficar tudo desse jeito. Então é a mesma coisa aqui. Você põe o nome do aluno, o título. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó, passou para outra página. Você vai ter que apagar aqui, ó. Apaga um pouquinho para ficar na mesma página, ok? Essas coisas em vermelho ainda não apaga não, tá? Então não apaguem isso daqui, porque para o tutor e a gente conseguir se situar, saber o que é isso, tá? Então não apague. E depois você vai preencher isso aqui, mas só depois que acabar o TCC. Ou em outra unidade. Por enquanto, você só vai pôr a cidade do polo, o seu nome e o título do trabalho. Ok? Só coloca isso. O resto, não precisa pôr nada aqui. Tá bom? Nadinha, não mexe nada disso. Nem aqui, depois eu vou ensinar como é que cria isso aqui usando as ferramentas aqui adequadas. Tá bom? Como é que cria a lista de quadros e de figuras. Bem, esse aqui é o sumário. Ó. Também eu vou mostrar depois, isso em outra unidade, como é que você faz esse sumário aparecer desse jeito, automaticamente, certo? Já está configurado. Se você usar os estilos aqui, vai aparecer tudo certinho. Eu já configurei, na verdade, mas aí você vai atualizar depois. Mas isso eu vou ensinar outra unidade. Bem, o que importa para a gente nessa tarefa aqui, nessa unidade, vai ser você fazer a apresentação, a metodologia e um pouco da revisão da literatura, ou seja, na verdade, um pouco não, a metade, tá bom? Então é isso que importa nessa atividade agora. Eu vou mostrar para vocês como é que é para fazer a atividade, tá bom? E também já usando os estilos que tem aqui. Então, primeiro, eu vou explicar que essa é uma das atividades mais complexas de todos os TCCs, tá? Então, faça devagar, respirando, pensando, certo? Refletindo sobre o que eu estou falando. Não adianta querer fazer tudo rápido ou na pressa, porque não vai dar certo. Então, quem deixou para fazer isso de última hora está fadado a um grande perigo de dar errado, tá bom? E há muita angústia e tristeza por não achar que, e agora, não sei o que, não vai dar tempo, tá? Então, tem que fazer isso aqui devagar. Então, vamos lá. O que é essa apresentação? A apresentação vão ser as primeiras páginas do seu TCC, tá bom? Então, aqui é uma grande parte do TCC, a apresentação. Na apresentação, vai ter um texto inicial que vai falar várias coisas que eu já vou explicar. Vai ter justificativo, vai ter os objetivos e também vai ter a metodologia. Tudo bem? Então, isso aqui que vai na apresentação. Então, vai ser uma grande parte do seu TCC essa apresentação. Talvez, sei lá, 1/4 do TCC, não sei. Agora, e daí? O que é para fazer na apresentação? Você tem que ler atentamente tudo que está aqui. Ó. O que está em vermelho eu explicando. O que está em preto são coisas que você deve manter no texto, tá bom? E o que está em roxo são exemplos que eu dei. No trabalho final, você pode deixar o texto corrido, tá? No trabalho final do TCC, daqui a algum mês, sei lá. Você vai deixar o texto corrido. Mas aqui é para deixar isso aqui, ó. Qual o contexto da pesquisa? Deixa essa frase aqui. O que foi estudado? Deixa essa frase aqui. Existe algum recorte para o que foi estudado? Deixa aqui. A resposta disso aqui. Qual a questão de pesquisa? Deixa isso aqui.
Justificativa. Deixa isso aqui, ó, 1.1, escreve justificativa. 1.2, escreve objetivo. Do jeito que está aqui. 1.2.1, objetivo geral. Objetivo específico. Isso tudo é para estar aqui, ó. 1.3, metodologia. Tá bom? Alguém pode falar, ah, mas vai ficar tudo muito picotado. Sim, vai ficar muito picotado. Por isso que depois, em outra unidade, eu vou falar, ó, agora apaga essa questão, apaga isso, apaga isso, apaga isso, apaga isso, apaga isso, certo? Eu vou falar para apagar. Ou você mesmo vai poder ter essa liberdade de escolher o que você quer apagar ou não, tá bom? Para o texto ficar corrido. Então, quem for ler o texto não vai ler qual o contexto da pesquisa, não sei o que, não sei o que. Ele só vai ler o que está, por exemplo, em roxo, tá? Por exemplo. É isso. Nos últimos anos, não sei o que, o presente texto objetivo, não sei o que. Para esta pesquisa foi feito um recorte. Os professores de música têm conseguido bons resultados, não sei o que. É claro que esse aqui é só um exemplo bem superficial que eu dei. O seu texto tem que parecer um texto com pé e com cabeça, certo? E com meios também. Tem que ter tudo aqui, certo? Tem que ser um texto lógico, não pode ser pulado. Você deve estar bem falando uma coisa e começa a falar da outra do nada. Agora eu vou explicar porque essa aqui é uma das tarefas mais difíceis. Sabe por quê? Porque ela vai confundir um pouco você por causa que aqui tem algumas referências que você vai utilizar na apresentação, certo? Só que o grosso das suas referências que você fez no seu trabalho, elas não vão vir aqui. Elas não vão fazer aqui nesse trabalho. Elas vão aparecer aqui, ó, na revisão da literatura. Então, é aqui que vai aparecer quase tudo, ou a maioria das coisas que você pôs nesse quadro aqui. Ó, vocês lembram dessas questões guia e do quadro? Muito bem. Quase tudo que está aqui na questão guia, teoricamente, certo? É para ser utilizado lá no seu capítulo 2. Ó, é para usar na revisão da literatura. Tudo bem? Só que algumas dessas coisas que estão aqui no quadro, algumas delas você vai utilizar aqui, nessa apresentação. Tudo bem? Então, a apresentação não é só você escrever sem referências. Você pode pôr referências, tá bom? Só que como o seu trabalho é uma pesquisa bibliográfica, a maioria das suas referências é para estar aqui na revisão da literatura. Tudo bem? Então, aqui você só vai usar quando for necessário e quando tiver a ver com a pergunta que está aqui, ó. Essa pergunta que está na apresentação que eu coloquei, ó. Qual o contexto da pesquisa? Então, aí você vai aqui no seu quadro e vai ver, será que alguma dessas questões tem a ver com aquele contexto da pesquisa? Se alguma tiver aí, você já pode até utilizar essa mesma referência, certo? Se não, ou talvez você tenha até que procurar outra, tá bom? Só que vamos dizer, o contexto da pesquisa, educação musical, sei lá, o que é Federação Interplanetária. Então, talvez aqui essa referência já seja o suficiente para eu colocar ali. Então, eu coloco aqui, ó, essa pesquisa foi realizada na Federação Interplanetária, que é não sei o que, segundo fulano de tal. Tudo bem? Aí você pode pôr aqui. Tudo bem? Entendido? Então, o que é para fazer na apresentação? Você tem que responder tudo que eu indiquei aqui, na medida do possível, usando algumas dessas referências que você colocou aqui. Depois você só tem que lembrar o que você colocou aqui, porque o que você já usou aqui pode se tornar repetitivo se depois lá no capítulo 2, né? Ó, no capítulo 2 você vai pôr de novo a mesma coisa, a mesma frase. Às vezes acontece isso sim, certo? Se for muito importante, você pode pôr de novo a mesma referência, a mesma frase. Aí você fala, como foi falado na introdução, segundo fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Aí você retoma o assunto aqui, tudo bem? Na introdução, aqui na apresentação, né? Tudo bem? Entendido o que é para pôr aqui? Então, vocês vão ter que ir respondendo tudo isso daqui, fazendo um texto orgânico. Só respondam aqui, mas depois lembrem-se que essas perguntas vão sumir, tá bom?
Qual a questão de pesquisa? Isso vocês já trabalharam isso em outras atividades da disciplina. Tudo isso que está aqui é para vocês utilizarem o que vocês já fizeram na disciplina. Então, teoricamente, é só jogando aqui, é só colando, certo? Já fez na outra atividade, vai pondo. Objetivo, específico, geral, vai pondo. Segue aqui meus exemplos, mas teoricamente é para só vocês irem colando essas coisas. E aí, quando colar, vai acontecer o seguinte, o problema do estilo. Imagina que você preparou isso aqui. Por exemplo, eu já sei o meu objetivo geral. Está escrito porque eu fiz um trabalho tal, ele já está lá. Aí você vem no trabalho tal, isso aqui é o objetivo geral, sei lá. Tá bom? Aí você copia, está no outro arquivo. Está no arquivo que você usou para outro trabalho. Aí você vai colar aqui. Não, objetivo geral, falei, né? Vamos supor que esse seja o objetivo geral. Você apaga aqui, aí você cola, Eu colei do outro arquivo. Só que veio com a formatação do outro arquivo. Então tá errado isso daqui. E o que eu faço? Eu venho aqui, escolho o estilo. Corpo de texto, tá? Esse é o estilo corpo de texto. Todos os estilos aparecem aqui. Você procura corpo de texto, é o nome desse estilo. Não está aparecendo, corpo de texto. E aí já vai estar na fonte certa, no espaçamento certo e tudo certo, tá bom? Esse arquivo já está tudo certinho. Não mexa nisso daqui, Se você quiser mexer, eu já vou explicar para vocês, Esse estilo aqui é o título. Esse daqui é título. Você vem aqui, Jogo da Velha, título, tá bom? Tem que procurar Jogo da Velha, título. Esse daqui 1.1 ou qualquer coisa, qualquer coisa, é o estilo título 2, tá bom? Se tiver mais um item, é o título 3, vamos ver, título 3, tá? Jogo da Velha, título 3. E aí você vai pondo esses títulos. E é esse título que vai permitir você criar o sumário automaticamente, Isso daqui é só ele jogou os títulos daqui. Depois eu vou mostrar como é que faz, tá? Ou em outra unidade. Então você vai seguindo isso aqui. Agora imagina se aqui tem, no meio de seu texto, você também... tem uma citação que eu quero pôr. Porque é uma citação que eu tenho que pôr, tá vendo? Nesse outro meu arquivo eu tinha uma citação, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse trecho do meu outro arquivo e vou colar aqui, vamos ver. Colei aqui. Só que é uma citação, né? E agora? Está na formatação errada. O que eu faço? Eu clico aqui no parágrafo, seleciono, né, o parágrafo e aperto, citação. Tá vendo? Citação longa. A citação longa. Aí, apareceu aspa na citação longa, né? Na citação longa não é para ter aspa, mas eu peço, por enquanto, deixa a aspa, sabe por quê? Porque vai que sem querer você aperta isso aqui, e sem a aspa você vai achar que isso aqui... Você pode esquecer que isso era uma citação. E aí vai estar um plágio, entendeu? Porque sem querer você clicou no lugar errado. Então deixa essa aspa por enquanto aí. E você só vai apagar essa aspa quando o trabalho tiver terminado. Tá bom? Então deixa a aspa aí. Tá errado porque não precisa ter aspa, porque já está com a margem aqui de 4 centímetros e já está numa fonte menor e já está com espaço simples, né? Então deixa assim, com a aspa, tá bom? Por isso que lá no quadro, eu mandava vocês colocarem a aspa, tá? Mesmo sendo uma citação longa, o que é citação longa? É mais de 3 linhas. Quando tem mais de 3 linhas, aí você tem que pôr essa citação longa assim. Senão vai ser com aspa aqui no meio, por exemplo, acalorado, sei lá. Então, um exemplo, tá bom? Bom, aqui na metodologia, o que você vai pôr? Você vai ler tudo que está escrito aqui em vermelho que eu estou explicando, certo? E aí, você pode até seguir esse modelo que eu estou pondo aqui, certo? Muda uma palavra ou outra para não ficar também tão igual o que eu pus aqui. Mas você pode seguir essa ideia, essa lista aqui. Olha só, já estou até dando o trabalho para vocês. Tá? Isso é basicamente o que se faz numa pesquisa bibliográfica, tá? Estudo preliminar do tema, buscar fontes de material, tá? Esse texto aqui eu que escrevi, tá bom? Mas se vocês mudarem umas palavras ou outra aqui, só para não ficar exatamente igual, tudo bem, tá bom? Mas essa aqui é a lógica, então não tem muito segredo. Você pode até acrescentar alguma coisa a mais aqui, mas...
Não tem muito segredo, tá bom? É basicamente isso daí. O que você vai ter que fazer. Então, basicamente é manter isso aqui, melhorar alguma coisa. Também tem outras referências, né? Que vocês podem pôr. Eu pus aqui qualquer exemplo aqui. Chegamos na última parte, revisão da literatura. Então, como é que vai ser isso? Ora, você vai pegar o seu quadro que você tinha feito, certo? Você lembra que estava cheio de comentários pessoais, porque essa foi a atividade que você fez na outra unidade. Então já está bem completo esse quadro. Então, como o quadro está bem completo, vai ser muito fácil você fazer seu texto. Então, você vai pegar todas essas questões aqui, não precisa pôr a questão, certo? Você só vai montar um texto utilizando essa lógica. Então, você vai criar um texto. Por exemplo, você vai criar um seu texto aqui na revisão bibliográfica que você vai usar. Não, mas isso aqui eu já pus lá na apresentação. Então, você pensa, eu já pus na apresentação, então não precisa eu pôr aqui de novo. Sei lá, aqui eu já pus também na apresentação. Mas tudo bem, aí você vai procurar alguma lógica, certo? Para montar esse seu texto. Então vamos lá, como é que você montaria? Você vai criar um parágrafo falando de cada coisa dessa aqui. Por exemplo, a Federação Interplanetária, segundo Pacheco, ela foi criada para... Aí começa a citação indireta, você já pode copiar exatamente isso que você fez. Segundo Pacheco, a Federação foi criada para integrar cada comunidade. Aí você põe Pacheco, 2005, página 47. Então, por isso que não sei o que, não sei o que. Aí você continua explicando. Aí depois você já começa a falar dos planetas. Os planetas são não sei o que, não sei o que. Aí você fala. Aí você vai pôr sobre a população de Marte. Aí não sei o que, não sei o que. Você não precisa pôr essas perguntas aqui. Se você quiser, você pode até pôr essa pergunta como se fosse um subtítulo, mas não é necessário, certo? A ideia é como numa entrevista, né? O entrevistador pergunta, mas depois só aparecem as respostas. Então, você só vai pôr as respostas aqui. De modo que o leitor ache interessante seu texto, não ache um negócio sem pé e sem cabeça. Sempre você tem que pensar no leitor. Então, por exemplo, se faz tempo que você está falando do assunto, guie o leitor falando, agora que nós já vimos os tipos de não sei o que, vamos voltar ao tema que é não sei o que. Então, guie o leitor, tá? Você tem que escrever isso. Guie o leitor, pense nisso. Depois você passa o texto para alguém, um amigo seu, colega seu, ou um familiar, para ler o texto para ver se está lógico, se ele está entendendo. Aí tudo que ele não entender é porque você não explicou, tudo bem? É claro que alguém pode falar, mas é que ele não é da área, ele não sabe. Não, mas se ele é um bom leitor, era para ele conseguir ler, entender o que está escrito. Pelo menos qual é a lógica do que está escrito. Então, use essa pessoa assim como guia, tá? Para saber se está ficando bom. E também você pode se usar como guia também, né? Só é você ler o que você escreveu. Depois ler devagar, ler direitinho. Tudo que não tiver claro é porque não está bom. Então, nessa atividade você vai fazer a metade. A metade, ou seja, se aqui tem, sei lá, 10 páginas de questionário, então você vai fazer 5 páginas, sei lá. Tudo bem? É mais ou menos a metade. Pensem nisso. Agora só uma observação geral que vai servir para todo o TCC. Aliás, tudo isso que eu estou falando serve para todo o TCC, né? Todo o TCC. É o seguinte, vamos terminar de formatar. Então, vamos imaginar que aqui é o capítulo. Então, você clica aqui, aí você coloca título 1. Aqui é o subcapítulo, aí ó, corpo de texto, isso aqui é um corpo de texto, você vem em corpo de texto. Aqui ó, isso aqui é um subcapítulo, né? Então, você vem, põe aqui, título 2. Isso aqui é outro corpo de texto. Você vem, corpo de texto. Você, aqui ó, item do capítulo. Então, subcapítulo. Então, é o título 3. Tudo bem? Aí aqui você só tem que pôr os números lá. Por exemplo, se é o capítulo 2, então é 2 ponto espaço. Aqui ó, 2.1, tá? E aqui, por exemplo, 2.1.1 espaço. Tá? Então vai ficar assim.
Aqui, ó, outro corpo de texto. Corpo de texto. E aqui, ó, uma figura. Quando tem figura, você seleciona a figura, ó. E aí você clica aqui em figura. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é o nome da figura. Você clica no nome da figura e procura aqui nome da figura. O nome figura. Vocês viram que figura é um item e nome da figura é outro. Ó. O figura faz ficar centralizado sem espaço embaixo. E o figura faz ficar negrito, centralizado e sem espaço em cima. É uma coisa importante. Eu pus uma figura aqui. Sempre antes de colocar qualquer figura, você tem que dizer o que é que no meio do texto tem que pôr assim, ó. A figura 1 apresenta o professor. Tem que escrever isso no texto. Você não pode só pôr a figura. Tá? Você tem que pôr a figura. Além disso, a figura tem que ser numerada na ordem que aparece, né? E tem que dizer o que é. Então, figura 1, aí você põe um travessão, minha foto, que é o nome da figura. Depois você tem outro parágrafo aqui. E aí quando tem um quadro, a mesma coisa, ó. O quadro 1 apresenta os principais itens estudados no processo. Aqui, ó, quadro 1, principais itens do processo. Seleciona a palavra quadro, o título vem antes do quadro. Aí você vem nome quadro, tá vendo? Nome quadro, já tá do jeito certo. E aqui é o quadro. Aqui você só põe na mesma fonte para não dar confusão, tá vendo? Não tá em Times, tá nessa fonte Calibri, por exemplo. Você põe na mesma fonte. Tá, aí você dá uma formatada aqui como você quiser o quadro. Põe negrito, põe centralizado. Mas isso aí não é no estilo, tá bom? Até poderia ser, mas só que eu não programei para isso, tá? Então, ó, o quadro tá aqui. E, obviamente, essa quebra aqui você não vai poder deixar assim no seu trabalho final. Depois você tem que vendo tudo para ficar assim, ó, tá? Não pode ficar o nome da figura longe da figura, nem o nome do quadro longe do quadro. Se for uma citação, como a gente já viu, né? Só é pôr aqui, assim, ó. Vamos supor que isso era uma citação. Eu pus aqui aspas só para ter uma ideia, tá? Aí você vem aqui, ó, citação longa. Aí eu já falei que é para tirar essa aspa depois, né? Mas deixa ela aqui por enquanto. Ó, mas isso aqui é um exemplo ruim. Por quê? Porque você não termina o seu texto com uma citação simplesmente assim. É bom você falar alguma coisa, né? Vai terminar desse jeito. Então, se for no final de um trecho, você escreve alguma coisa no corpo de texto. Você fala, ó, como nós vimos nessa citação, não sei o que, não sei o que. Tá? Para não terminar o texto com uma citação de outra pessoa. Tudo bem? Então, você termina explicando o que está falando essa citação. Aliás, toda citação você tem que contextualizar no seu texto, né? Referências, aí você seleciona as referências aqui, ó. E aí o que você vem aqui, ó? Estilo, referência. Vocês viram que está diferente, ó? É diferente a formatação da referência do corpo de texto. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essa formatação aqui. Um abraço.